Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou estar ensinando a fazer uma blusa. Eu vou usar esse fio avelã. Essa cor aqui, ela é a cor, cadê? Aqui, o veludo intenso, que é esse tom de azul marinho. E ela me pede uma agulha de tricô entre 3 a 5, eu vou usar uma de 5,5, porque eu quero uma trama um pouquinho mais fluida. E vamos para nossa aula. Eu vou precisar de 3 novelos. Vou precisar de agulha 5,5 de tricô, agulha para crochê e uma agulha de 3, 2 para tricô. Então, primeiramente, vamos colocar nossos pontos na agulha. Vou vir aqui com a agulha de crochê, colocar um nozinho. Eu vou pegar a minha agulha de tricô, vou posicionar dessa forma, a menorzinha em cima e a maiorzinha embaixo. E vou começar a colocar os meus pontos na agulha. Então, vejam. Novamente. Novamente. E vou colocando. Eu vou colocar 120 pontos na minha agulha. Aqui eu coloquei 119 pontos na agulha. E aí, eu venho aqui nesse último e faço dessa forma. Eu puxo e faço dessa forma. Coloco na minha agulha. Dessa forma. Aí, com relação a essa agulha menor, né, de 2, 3, 3,5, eu venho aqui e puxo. Eu tiro ela e deixo só os meus pontos na agulha maiorzinha, de 5,5. E aí, eu vou começar a tecer o meu trabalho. Então, primeiro, vou fazer tudo em ponto meia, toda a carreira em ponto meia. E vou fazendo até o final. Ok, cheguei ao fim da carreira, eu vou virar o meu trabalho. Virei. E agora, eu vou fazer ponto meia. Lembrando que esse trabalho, ele é trabalho de agulha reta, tá? Ele não é trabalho de agulha circular. Então, vocês estão me vendo com a agulha circular, mas é porque eu preferi fazer com a agulha circular, porque a minha agulha reta, ela também era azul. Então, poderia não dar um contraste bacana na hora de visualizar. E aí, eu vou fazendo até o final da minha carreira. O que é importante, né, falar? Isso aqui é uma parte que já tá feita. E o que eu tô fazendo são pontos musgo. Então, eu vou fazer pontos musgo até ter mais ou menos uns 3 dedos só de ponto musgo. E o ponto musgo consiste nisso, em tá sempre fazendo ponto meia. Vira o trabalho, faz ponto meia, vira o trabalho, faz ponto meia. E fica assim. E eu vou fazendo assim, dessa forma, por uns 3 ou 4 dedos. Aqui nesse caso foi uns 2,5 dedos mais ou menos, porque eu queria isso daqui não muito grosso. E aí, depois, eu vou fazer. E aí, depois eu retorno aqui pra mostrar pra vocês o próximo passo. Então, aqui eu fiz toda aquela faixa de ponto musgo. Aqui vai ser a minha frente, porque é onde fica a trancinha bonitinha, certinha assim, então vai ser a minha frente. E aí, eu cresci essa faixa por aproximadamente 6 centímetros.
5,5 cm, 6 centímetros, certinho? Você pode também contar por cordões, né? Que são esses desenhos, ó, que ficam. Então, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Em mim deu 8 cordões. Agora, eu vou marcar. Vou deixar separado 6 pontinhos de borda de cada lado. Então, por isso, eu tô aqui com meus marcadores, 2. E vou continuar o que eu vinha fazendo. Eu vou fazer 6 pontos meia. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, vejam, 6. Fiz 6 pontos, coloco o marcador. E aí, eu vou fazendo meia. Até o final. No final, eu também vou colocar um marcador e separar 6 pontos, que vão ser meus pontos de borda. Então, vai ficar assim, eu já tenho um ladinho aqui pronto, né? Então, vejam, vai ficar assim. Aqui, todo o resto vai ser em ponto meia, e aqui esse pontinho de borda, onde eu vou continuar com ponto musgo. Vejam. Então, eu vou fazer aqui essa fileira. Quando eu chegar no final, eu volto novamente. Então, cheguei aqui ao final, cadê? Vou pegar outro marcador. Faltando 6 pontos para finalizar, eu vou colocar meu marcador. E agora, eu vou fazer esses 6 pontos normalmente. Eu vou fazer em ponto meia, igual eu vinha fazendo o resto da fileira. Vamos lá, 3, 4, 5, 6. Ok. Cheguei aqui, eu vou virar o meu trabalho, e agora vocês vão entender a importância desses marcadores, né? Virei o trabalho, puxei minha linha. E aqui, que nem eu falei, eu vou continuar meu ponto musgo. Então, aqui eu vou fazer ponto meia, igual eu vinha fazendo. Vou fazer 6. 2, 3, vejam. Aqui é o avesso do meu trabalho. Por ser o avesso do meu trabalho, eu vou fazer toda essa carreira em tricô. Então, vejam que o único espacinho que não vai mudar, que eu vou continuar fazendo sempre em ponto meia no avesso ou no lado correto, são esses 6 pontos aqui que eu separei. 6 pontos no início e 6 pontos no finalzinho. O restante eu vou fazer no lado direito, né, do meu trabalho. Eu sempre vou fazer em ponto meio, e no avesso eu sempre vou fazer em tricô, tá certo? Ó, eu vou fazendo tricô, tricô, tricô. Vou fazendo assim até o final da minha carreira. E o desenho, o trabalho, né, vai ficar igual eu tinha mostrado pra vocês, cadê? Agora há pouco. Vai ficar assim. Então, eu sei que o meu lado direito é o meu lado direito, porque ele vai ficar esse pedaço aqui todo em meia e só essas bordas vão ficar em ponto musgo. E o meu avesso vai ficar assim, minha borda em ponto musgo e o resto todo em tricô. Então, esse é meu avesso e esse é o meu lado direito do trabalho, certo?
Então, no meu lado direito, eu sempre vou fazer em ponto meia, no avesso, sempre em ponto tricô. E aí, eu vou crescer meu trabalho por... Deixa eu ver quantos centímetros. Aqui, contando... Aqui. Por mais ou menos 19 centímetros. 19, 20, 19 centímetros, tá? Então, já desenvolvi o trabalho aqui por 21 centímetros. Vejam. 21 centímetros. Se quiser, e por conta também, né? Dá pra contar por essa lateralzinha aqui. Então, vejam. De ponto musgo. Eu vim aqui, fiz o ponto musgo e vim aqui e fui fazendo nessa barrinha. E aí, eu posso contar por ela a quantidade. Então, eu contei, parei bem aqui no 20. Então, os dois lados da peça, né, as duas peças que eu fiz, tem que ter 20. Quando eu mensuro, 21 centímetros. E agora, eu vou fazer as diminuições para desenvolver a manga e ir pro corpo. Então, eu vou vir aqui, eu vou tirar 14 pontos da minha agulha, tá? E como eu faço isso? Eu vou fazer no sentido de ponto meia, tá? Vou tirar em ponto meia, ou seja, com a linha pra trás. Eu vou vir aqui, vou tirar 2 pontos de uma vez, devolvo 1. Então, tirei um ponto, faço a mesma coisa com outro pontinho. Tirei 2, 3, 4, e vou tirando até dar 14. Após retirar esses 14 pontos, eu vou continuar o trabalho, tá bom? Vou continuar o trabalho, aqui tava em ponto meia, eu vou fazer, tá bom? Ponto meia. Venho aqui, vou fazendo. E vou até o final da minha carreira. Fiz toda essa carreira até o final. E agora, eu também vou tirar 14 pontos da minha agulha desse lado. Então, para isso, eu vou virar o trabalho. Virei. E vou tirar agora fazendo em tricô. Ou seja, com a linha pra frente. Então, eu venho aqui e vou fazer em tricô. Opa. Então, eu venho aqui, tiro um, tiro 2, tiro 3. E assim eu vou fazendo até completar os 14 pontos. Então, vejam, eu tirei os 14 pontos. E agora, eu vou fazendo até o fim dessa carreira. Quando chegar no final, né,
eu volto aqui porque eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês. No caso, eu não faço, no finalzinho eu não faço todos os pontos, eu deixo alguns pontinhos ali sobrando e eu vou explicar o porquê. Ok, eu fiz toda a carreira, deixando somente 2 pontos aqui no finalzinho. E por quê? Porque agora eu vou fazer diferente, eu vou virar o meu trabalho. Eu vou fazer esses 2 pontos de uma vez, certo? Então, vamos lá. Eu venho aqui e eu passo esses pontinhos pra minha agulha sem fazer, tá? Passei e vou fazê-los de uma vez, em meia, tá? Se a próxima fileira é em meia, eu faço em meia. Fiz, voltei, voltei com a linha aqui, e agora eu vou fazer normalmente. Então, esse já conta como um ponto. Esse daqui já conta como um ponto. Agora, eu vou tirar, contando com esse ponto que eu fiz, tem que dar um total de 7 pontos que eu vou tirar da minha agulha. Então, vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. E por que que eu fiz dessa forma? Eu fiz dessa forma para minimizar essa transição aqui, esse degrauzinho que fica, para ficar mais suave. Porque é isso que eu quero. Na hora que eu for colocar uma blusa na outra, uma parte na outra, né, a frente com as costas, isso daqui é a manga, né? Tem que ficar mais suave. Se fica degrauzinho, tipo, não vai ficar harmônico, não vai ficar bonito o trabalho. E aí, agora eu vou seguir fazendo ponto meia normal até o final e do mesmo jeito. Aqui eu vou deixar 2 pontinhos na minha agulha. E aí, eu mostro pra vocês como eu vou fazer a tiragem desse lado. Então, fiz toda a fileira em ponto meia normalmente. E agora, eu deixei 2 pontos na minha agulha. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Virei. Vou tirar os pontos, né? Em ponto, fazendo entrecô. Eu venho aqui, eu devolvo esses 2 pontos aqui, sem fazer pra essa agulha. Na verdade, eu passo, né? E aí, eu vou fazer os 2 juntos. Da mesma forma como eu fiz anteriormente, do outro lado. A diferença é que aqui eu vou tirar em tricô. E aí, já conta como se fosse um. Então, foi um. Agora. Opa. Ajeitar aqui na agulha. Foi um. E agora, 2. E agora, 3. 4. Opa, escapou. 4. 5. 6. E, finalmente, o 7º ponto. E aí, eu vou fazendo normal, passando normal os pontos para outra agulha, fazendo entrecô, e vou fazer assim até o final.
Aqui eu cheguei ao final da carreira. Fiz tudo em ponto tricô, normalmente. E agora eu vou virar o meu trabalho. Vou passar esses 2 pontinhos para essa agulha. E eu vou fazer esses 2 pontinhos em ponto meia de uma vez. Igual eu já venho fazendo. Fiz. Conta como 1. E agora eu vou, ao todo, eu tenho que tirar 3 pontos da minha agulha. Então, tirei um, agora vou tirar o segundo, 2, 3. Opa, calma aí que escorregou. Agora eu vou tirar o terceiro, 3. Vejam como fica muito mais suave quando eu faço dessa forma. E agora, eu vou continuar fazendo em ponto meia até o final. Vejam, continuo normalmente, fazendo em ponto meia até o final. Quando chegar do outro lado, eu vou proceder da mesma forma. Eu deixo 2 pontinhos na agulha, viro o trabalho e faço, só que eu faço em tricô. Porque o ponto, quando eu virar o trabalho, o avesso dele vai se apresentar em tricô e eu vou fazer em tricô. Igual eu já venho fazendo. E concluo a carreira normalmente. E aí, eu vou fazer essa carreira, tá? De ponto meia. Vou fazer a próxima, que é em ponto tricô. E aí, eu retorno aqui. Então, voltei aqui. Vejam. Eu tirei os pontos da minha agulha, tirei 14, depois 7, depois 3. Fiz isso em ambos os lados, igual eu havia ensinado pra vocês. E agora? Agora nada. Agora, vamos seguir adiante fazendo o nosso trabalho. Sempre, lembrando de virar certinho o trabalho, usar o ponto certinho, vai ser todo, daqui pra frente, vai ser todo em ponto meia, só o finalzinho que eu vou fazer um ponto barra. Mas agora eu vou seguir adiante, né? Eu queria só ensinar um macetinho pra vocês, tá certo? Relacionado a linhas. Então, isso daqui já deu um novelo. O outro lado da peça, outra peça dessa, também deu um novelo. E aí, eu precisaria de mais um novelo para fazer o resto do corpinho. E ok. E como eu vou fazer, né? Então, aqui eu tô com as 2 peças. E vejam que só essa parte aqui de cima já deu um novelo. Ó, terminou aqui. Uma ideia interessante para essa blusa é que a gente pode colocar o mínimo de costura nela possível. Então, qual é a ideia? As 2 peças devem ficar no mesmo tamanho, certinho, iguais. E aí, ao invés de fazer primeiro um lado e o outro, eu posso começar a trabalhar ou de forma circular, ou de forma a deixar só uma abertura para fazer a costura, que foi esse o método que eu escolhi. Então, vejam, aqui terminou a linha, aqui eu já grudei, já comecei um novo novelo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a minha agulha e vou enfiar na outra peça. Vejam, eu vou enfiar no buraquinho, nos pontos.
Vou fazer isso em toda até chegar ao fim. Então, aqui eu voltei com a minha peça. Vejam só. Ela fica assim, tá bom? Vou trabalhando com ela toda no circular, deixando só um lado aberto, que no caso foi esse lado aqui, certo? E aí, trabalhando ela, deixando só o lado circular, não, né? Deixando só um lado aberto. Aqui em cima, eu já colei um lado das mangas, vejam. Aqui foram 40 pontos. E agora eu vou fazer isso desse lado aqui, desse outro lado, pra mostrar pra vocês. Eu vou começar a fechar a minha blusa, tá? Até mesmo porque eu já tô na fase final da blusa. E o que eu tenho de lã é isso daqui. E na barra agora eu vou fazer o ponto barra 2x2. Já já eu explico pra vocês. Vamos fechar essa manga. Então, eu poderia costurar com agulha de tapeçaria, poderia fazer um crochê fazendo uma vinca, né, de ponto assim pra dentro, poderia, mas eu optei por uma técnica diferente que eu gosto bastante. Então, vou juntar lado com lado, certinho. E vou fazer por 40 pontos. Então, vamos lá. Aqui eu venho aqui no que seria o meu primeiro ponto, eu venho no que seria o meu primeiro ponto, deixa eu ver, desse lado, isso. Pegando, como aqui forma um Vzinho, pegando nessa primeira alcinha aqui, tá? Dos dois lados, nessa primeira alcinha. E aí, eu venho aqui e passo por dentro desse ponto. Aí, eu venho no que seria o próximo ponto e passo por dentro desse ponto. Opa! A agulha que eu recomendo pra fazer é a agulha número 4. Eu tô fazendo com a minha agulha número 3, porque eu não sei onde foi parar a minha agulha número 4. E aqui eu faço a mesma coisa, onde seria já o próximo pontinho, vejam. Eu puxo e passo por dentro desse. Aqui, o próximo ponto seria esse daqui, tá vendo esse Vzinho? Aí, eu venho e passo por dentro. Por dentro desse. Aí, venho aqui, onde seria... E vou passando. E vou fazendo isso por 40 pontos, tá? Então, eu conto desde o primeiro ponto até quando eu chegar no 40, aí é o meu último ponto. Cheguei aqui no meu 40, né? E aí, eu venho aqui, pego um pedacinho de linha, tá certo? Que dê pra eu fazer um nozinho. E eu passo por dentro desse meu último ponto. Passei. E eu pego também os pontos, tipo, pego um aqui. Ui! Pego o ponto daqui do lado, o outro aqui do lado, certo? E eu vou passar a minha linha também por dentro desses pontinhos, porque eu vou dar um nó pra prender. Vejam, aqui. Agora, esse lado aqui. Ok. E aí, como eu tô trabalhando com uma linha grossa, eu vou dar um nó, certo? Vou dar um nozinho. Pra prender, pra fixar bem meus pontinhos aqui. Faço assim, dou aquela esticada, pra manga ficar bem ajeitadinha no lugar. E aí, eu dou 1, 2 ou 3 nós, como vocês preferirem. Por questão de segurança, eu vou dar 3. E depois, eu venho escondendo essas linhazinhas aqui por dentro.
Vejam como fica bonito o trabalho, quase não se percebe, né, a costura. Fica bem bonito o trabalho, gosto muito dessa técnica. A parte mais chata mesmo é esconder essas linhazinhas. Mas aí, quando você aprende, quando você esconde certinho a linhazinha, mal se dá pra ver a ementa, né? O local onde emendou o ponto. Esconder aqui, passar por esse ponto. Esconder aqui. E é isso, eu vou enfiando. Vou enfiando essas perninhas aqui, escondendo. Até que não me reste nada. E aqui eu vou começar também a fechar a minha blusa, vou fechar desse lado aqui. Porque, vejam, um lado ela fica toda aberta. Esse aqui é um lado dela, ela fica com a lateral toda aberta. O outro ficou somente com a axila aberta. Então, eu vou pegar um pedacinho de linha. E aqui eu vou costurar usando agulha de tapeçaria mesmo. Vou usar uma boa agulha de tapeçaria e vou costurar esse pequeno abertinho aqui desse lado, né? Que é só na axila. Ok. Aí, aqui eu coloquei minha linha numa agulha. E eu vou literalmente costurar. Então, vejam, vou pegar aqui no meu primeiro ponto. Como é uma linha que ela tem vários fios, né? A gente tem que ficar sempre esperto, sempre ligado, pra não soltar um desses fios, né? Um desses cabos dessa linha. Eu gosto de dar esses nozinhos, porque deixa o trabalho bem preso, bem seguro. E como eu vou costurar aqui, não é muito difícil de esconder, não. Esses nozinhos, aí eu venho, pego a outra perninha. Ó. E eu vou costurando. Literalmente, procuro aqui a outra perninha. Faço a mesma coisa aqui desse lado. Sempre prestando muita atenção aqui nos cabos, né, da minha linha. E vou costurando. Vou costurando até chegar aqui. Aí, aqui eu já costurei esse lado, né? Veja. Agora, eu só vou passar a agulha por dentro e dar um jeito de dar um nó. Vou dar um nozinho. E vou cortar a linha. Aí, eu viro aqui. Viro do avesso. Acho alguma forma de dar um nozinho, né? Então, vou inserir aqui. Virei aqui. Vou inserir aqui minha linha, certo? E ó, veja, inseri, enfiei aqui numa laçadinha e agora eu vou dar um nó. Vou passar por dentro da laçadinha pra dar um nó. Gosto que o nó fique firme. E agora eu vou cortar a linha. Cortar, certo? E vou finalizar, vou separar um pedacinho de linha, vejam, cortei aqui um pedacinho de linha. E vou finalizar a minha blusa.
Eu vou fazer ponto barra 2x2 aqui agora. Isso depois de... Deixa eu ver quantos centímetros deu. Acho que deu uns 20, 37, deixa eu ver aqui. Aí eu conto depois daqui, dessa barra aqui, lembram? Aí eu conto depois daqui, logo embaixo. Aí eu venho aqui com a minha fita e eu mensuro. É isso, deu 37, 38, aqui 37, 38. Depois de 37, 38 centímetros abaixo dessa barra aqui, eu vou fazer o ponto barra 2x2. E aí, quando eu finalizar o ponto barra 2x2, eu volto aqui pra gente costurar o outro lado, mas também não tem muito segredo, é igual eu fiz aqui, nesse lado aqui, nessa manguinha aqui. Aqui eu já voltei com a minha peça toda costurada, né? Eu costurei aqui essa axila que faltava, costurei a manga, né? As mangas. Fiz um pouquinho de ponto barra 2x2. Vejam. Fiz só 5 ou 4 fileirinhas de ponto barra. E aí, eu vim costurando. Costurei aqui. Vejam que essa costura ficou bem discreta. Costurei bem daquele jeito, igualzinho eu costurei aqui, esse ladinho aqui. A questão é que nas mangas ficam assim por causa das diminuições, né? Mas aqui ficou perfeito, vejam. Quase não é perceptível. E aí, como eu sou muito alta, né? Pra mim ficou uma espécie de cropped. Ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.